Primeiro eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. O YouTube tá tirando a inscrição de quem era inscrito, então vê aí se a sua inscrição ainda tá no canal. Se não tiver, reinscreva-se no canal. Agora, vamos sem cortes falar sobre o checkmate que o Fachin deu no Bolsonaro e nos burros militares brasileiros. Não tô falando que todo militar é burro, não. Mas os do governo Bolsonaro, olha, um pior que o outro. Parece que a meritocracia lá no governo Bolsonaro é o militar mais burro vai subindo de cargo. Assim, quem mostrar um pouquinho de cérebro e inteligência sai fora. Olha só. Primeiro, na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral mostrou que os questionamentos dos militares contra as urnas eletrônicas eram nada mais do que falácias e até, olha, humilhou, mostrando que eles não sabem nada de matemática, que eles erraram conta básica de estatística, de introdução à estatística. Até recomendaram livros para os militares aprenderem a fazer conta de estatística. Esse foi o nível. Tá, depois disso, você pode ter percebido, os militares calaram a boca. O ministro da Defesa, lá, o capachão do Bolsonaro, Paulo Sérgio, ele ficava dia sim, dia não aparecendo na mídia. E quando eu digo aparecer na mídia é o seguinte, ele liga para o jornalista para fazer a matéria para aparecer na mídia. Ele falava que era uma reunião com o Fachin, quero isso, as Forças Armadas não vão deixar o processo eleitoral ser deturpado, tudo mais. Depois dessa humilhação, calou a boca o general Paulo Sérgio. Ok. Aí chegou o almirante da Marinha, falando que a Marinha preza para que as eleições no Brasil sejam transparentes. Aí foi lá o TSE e mostrou para todo mundo ver, para a imprensa, para o Brasil inteiro ver, que desde que existem as urnas eletrônicas, estamos falando aí de 24 anos mais ou menos, é a primeira vez que Marinha, Exército, ou Aeronáutica, ou as Forças Armadas, ou o Ministério da Defesa pedem para ajudar no processo eleitoral. A primeira vez. Jamais questionaram absolutamente nada. Só agora que tem um militar no governo que tá para perder a eleição, aí eles começam a falar sobre fraude e tudo mais. Ou seja, já mandou por espaço os argumentos dos militares e eles se recolheram, pelo menos por enquanto, à sua insignificância. O militar tem que ficar pintando meio fio e os generais militares têm que ficar lá nos escritórios deles, que já estão ganhando demais para fazer porcaria nenhuma. Então tem que calar a boca esses militares. Tá. Aí o Bolsonaro começou a falar. O Bolsonaro começou a fazer discursos cada vez mais golpistas e cada vez mais irritado. Ele fez um discurso que eu até citei aqui no outro vídeo, na APAS, é uma feira lá de donos de supermercados e tudo mais. Ele fez um discurso cheio de palavrão. Cada 5 palavras do Bolsonaro, uma era um palavrão. Aí depois ele foi para Propriá, em Sergipe. Propriá fica na fronteira de Sergipe com Alagoas. Foi extremamente vaiado o Bolsonaro. Teve um vídeo, eu publiquei no meu TikTok, quem quiser vai lá no meu TikTok e ver. O Bolsonaro fica até sem graça de tentar vaia. Ele fica assim, fica com uma carinha de bunda, ele não sabe nem o que falar. Ele ia ler um papel, ele fica, ixi. Todo mundo começa a vaiar, gritar Lula, 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 e o Bolsonaro lá no meio assim, ixi, errou. Pois bem, foi lá ter mais uma amostra de data-povo, onde vai o Bolsonaro, se é fora ali dos apoiadores pagos dele, ele sempre escuta o nome do Lula ou escuta fora Bolsonaro. Teve um data-povo lá em Brasília no domingo e agora um data-povo em Sergipe nessa terça-feira. Ok. Aí o Fachin deu o checkmate final. Primeiro, calar a boca dos militares, depois falou bem incisivo contra o Bolsonaro, o Alexandre também falou, Bolsonaro começou a se desesperar, o que é até bom, porque quando ele faz isso ele perde eleitorado, tá, aí o Fachin foi lá e falou, vocês estão com medo então de fraude na eleição? Tá, então já sei, vem cá, Fachin anunciou que vamos ter a meta é ter pelo menos 100 observadores internacionais em entidades diferentes para acompanhar as eleições no Brasil. Algumas ele já falou quais vão ser. Tem a Associação dos Países de Língua Portuguesa, por exemplo. Aí tem lá Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, enfim, os países que falam língua portuguesa. Estará a associação aqui, vem do Brasil. Aí a OEA eu, Thiago, jamais convidaria a OEA para absolutamente nada. E se eu, Thiago, fosse presente, uma das primeiras coisas que eu faria é tirar o Brasil da OEA, que é o Departamento de Golpes oficial dos Estados Unidos. Mas ele vai convidar também a OEA. A OEA tem pelo menos eles têm, por enquanto, não se sabe porque depende sempre dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, mas por enquanto eles têm dirigentes bem anti-bolsonaristas na OEA. Tá. Aí ele também vai
já adiantou que o parlamento do Mercosul também vai, Mercosul são os países da América do Sul, também eles vão acompanhar, aí também vai chamar novamente a União Europeia, mas por uma parceria menor do que era antes. Vamos lembrar uma coisa, foi a primeira contradição fortíssima do Bolsonaro foi quando o Fachin anunciou que ia chamar a União Europeia para acompanhar as eleições no Brasil e para ajudar no processo eleitoral, o Bolsonaro falou não e desconvidou a União Europeia. Aí o TSE teve que retirar o convite. Falou, se o presidente está desconvidando, a gente não pode ficar convidando e falando assim, mas vamos convidar para que tenha uma participação menor do que teria. Ali ficou claro que o Bolsonaro não quer transparência na eleição, porque se ele quisesse, ele aceitaria a União Europeia, são aí mais de 25 países da Europa, como observadores da eleição no Brasil. Porque se ele não quer observadores lá da Europa, por que ele está falando que vai ter fraude? Se você acha que vai ter fraude, você aceita os observadores, não aceita? Pois bem, esse foi o pulo do gato do Fachin para dar o checkmate no discurso do Bolsonaro. E agora qualquer coisa que o Bolsonaro fale, a resposta do TSE vai ser a mesma. Temos observadores internacionais. Quem não quer observador internacional é o Bolsonaro. Por que ele não quer? Você está falando que vai ter fraude? Quem acha que vai ter fraude, chama observadores internacionais exatamente para que eles vejam. Teve fraude? Não teve? Foi assim? Assado? Tem indícios? Ou tem provas? Ou alguma coisa? Não. Se você não quer observadores internacionais, então você, Bolsonaro, só quer tumultuar. Você só quer incitar o seu gado para você poder dar um golpe depois. Essa é a sua estratégia, né, Bolsonaro? Então agora o Bolsonaro está sem discurso, pelo menos perante toda a opinião pública. Mas a estratégia do Bolsonaro, muita gente pediu para eu falar aqui, o Bolsonaro mudou de estratégia nas últimas 3 semanas. A estratégia do Bolsonaro estava sendo tentar subir o máximo nas pesquisas, só que eles perceberam uma coisa, o Bolsonaro não sobe em pesquisa de segundo turno. O Bolsonaro só sobe em pesquisa de primeiro turno. Eu vou te dar um exemplo. Saiu uma pesquisa de Genial Quest só no Rio de Janeiro. O Bolsonaro, em primeiro turno, ele empata com o Lula, 35% cada um. No segundo turno, o Lula vai para 48% e o Bolsonaro, 38%. Quer dizer, olha só, em segundo turno, o Bolsonaro, em pesquisa nenhuma, jamais chegou a 40%. Jamais. Contra nenhum adversário. Ou seja, o Bolsonaro não consegue barrar aquele teto. Por quê? Porque se a rejeição a ele é de 60%, então ele não chega a mais de 40%. Quem não chega a 40% não ganha eleição. Isso é provado. Tem uma outra coisa. Isso, talvez essa eleição seja típica, mas eu vou falar dificilmente. Um candidato à reeleição que não tenha 45% de bom e ótimo está praticamente inelegível. Isso não é só no Brasil, mas no Brasil isso é comprovado em eleições para governador e para presidente. O candidato que tem menos de 45% de bom e ótimo não consegue se reeleger em lugar nenhum. O Bolsonaro tem o quê? 30%, ele não chega a 45% de bom e ótimo porque a rejeição a ele é de 60%, 65%. Então não tem matematicamente como chegar a 45% de bom e ótimo. Então ele fica praticamente inelegível. O Bolsonaro, percebendo isso, ele mudou a estratégia. Em vez de ele tentar aumentar os números dele no segundo turno, ele vai para o golpismo. O que é o golpismo? Ele tem ali, em primeiro turno, nacionalmente, 30%, 33%. Em segundo turno, ele chega a 36%, 37%. É isso? 3% a mais apenas? Ok, então vamos falar só para esse pessoal que vota em mim no primeiro turno. Os outros que se danem. Ah, mas e os moderados, indecisos? Eles que se danem. Vamos falar só para esse pessoal aqui. Aí ele começa com um discurso. Vai ter fraude. E aí eles começam a disseminar vídeos. Vídeos atrás de vídeos. Quando você vai no Instagram, tem uma ferramenta que chama Reels no Instagram. É assim, você entra no Instagram, aí você clica aqui no meio do Instagram, você clica aqui. E aí tem aqui Reels. Parece um TikTok, só que do Instagram. Quando você começa a fazer assim com os vídeos do Instagram, começa a aparecer tanta coisa do Bolsonaro. Eles estão investindo pesado no Instagram, que é uma das redes sociais mais utilizadas. Eles também começaram a investir pesado no TikTok. A esquerda, por exemplo, a campanha do Lula não tem TikTok até agora. Eu vou falar, não é caro fazer um TikTok. Você paga um editor de vídeo, ele faz os vídeos curtos e publica lá. Não trabalha assim, nossa, mirabolante. Mas não tem. A esquerda começou a usar o TikTok agora. Eu vejo gente que fica lá no Twitter, tem centenas de milhares de seguidores no Twitter, fica lá tentando subir hashtag todo dia. O Twitter é a 6ª rede social mais utilizada. O TikTok é a primeira. Tanto em tempo que as pessoas ficam no TikTok, quanto em número de usuários hoje. Usuários diários, obviamente. Se contar usuários mensais aí, o Facebook, o Instagram, o YouTube, tem mais gente com o aplicativo instalado, acaba ganhando. Mas usuários diários, TikTok tá ganhando de todo mundo.
em tempo que a pessoa fica lá também. Então o Bolsonaro começou a investir nisso, e investir em quem? Em mostrar que ele é muito popular, é isso que ele tenta fazer. Então ele vai em algum lugar com os apoiadores dele, e aí tem lá Bolsonaro em volta, põe qualquer pessoa, com 20 pessoas em volta gritando o nome dela. Pega uma câmera aqui de baixo e começa a filmar. Parece que é um mar de gente, 20 pessoas. Ainda mais se elas estiverem todas de um lado, e a pessoa aqui, aí você fica falando, nossa, quanta gente, aí todo mundo, Bolsonaro, Bolsonaro. Sendo que atrás tem 100 gritando contra ele. Ele mostra aquelas 20 ali, ele mostra uma motociata, eles começaram agora a pegar vídeo de gente gritando Bolsonaro, aí eles pegam só o som, aí eles pegam um vídeo do Bolsonaro em algum lugar e cortam o som original para colocar o som de outro vídeo, em que as pessoas estavam gritando Bolsonaro, Bolsonaro, para falar, olha como o Bolsonaro é querido, tudo mais. Aí eles pegam até vídeo do Bolsonaro sendo vaiado, e eles falam que o Bolsonaro está sendo aclamado. Para quê? Para que esses apoiadores mais radicais pensem que vai ter fraude mesmo. Olha, o Bolsonaro, onde ele vai, ele é querido por todos, tudo mais. Então a parte da campanha da esquerda que tem que ser agora é mostrar o seguinte, que o Bolsonaro está sendo rejeitado por todos. Esse é o nosso parte do nosso objetivo, mostrar para a população o seguinte, olha, o Lula é aclamado onde vai, porque você deve ter visto muito bolsonarista, se você entra em alguma rede social, já discutiu com algum falando, o ex-presidiário não pode sair na rua, se o Lula é tão popular, por que ele não sai na rua? O Datapovo nunca falha, o Bolsonaro é aclamado onde vai. Isso é o que o Bolsonaro está introduzindo na cabeça dos bolsonaristas, o Datapovo, Datapovo, Datapovo. E agora a gente está mostrando não, o Bolsonaro onde ele vai é vaiado. Inclusive eu vou mostrar aqui, ó, para desmentir o argumento do Bolsonaro, o Bolsonaro lá em Propriá hoje. Propriá é uma cidade do Sergipe. Até um amigo meu lá de Sergipe mandou. Tá aqui o Bolsonaro, aí ele chega e vê se você consegue escutar. Lula, Lula. Aí tá uma gritaria danada. Mas ele foi num lugar a Lula, Lula, aí ele pegou o carro, saiu lá, aí eles fizeram uma motociata, tinha 43 motos na motociata do Bolsonaro lá em Sergipe. Aí ele foi lá num outro evento para distribuir, se eu não me engano, eu estava distribuindo lote do Minha Casa Minha Vida. Aí ele foi lá, cada coisa que ele falava ele era vaiado, aí ele esperava 2 minutos, aí ele falava alguma coisa, era vaiado de novo. Olha, foi um constrangimento, isso que a gente tem que mostrar, porque a tática do Bolsonaro é essa. Ele não quer mais ter apoiador para ganhar a eleição. Se der, deu, ok. Mas o que ele quer é o seguinte, que aqueles 30% que votam nele, que estão fechados com ele custe o que custar, aquele que é gado fascista mesmo, ele quer que esse cara se sinta à vontade para pegar em armas no dia 2 de outubro à noite, quando ou se o Lula ganhar no primeiro turno, ou se não for 2 de outubro à noite, depois do segundo turno, que esse cara ele tem que ser alienado e manipulado para ele pensar que realmente teve fraude e que o Bolsonaro ganha no primeiro turno. E você vê muito bolsonarista, que não é robô, gente que existe mesmo, dizendo vai ser no primeiro turno, Bolsonaro no primeiro turno, porque é isso que eles estão colocando na cabeça. Sendo que o Bolsonaro não chega a 40% nem nas simulações de segundo turno. Não tem como o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, nem se tirar os outros candidatos. Essa é a situação do Bolsonaro. E agora o Fachin deu checkmate falando, vai ter 100 observadores internacionais, no mínimo, aqui na eleição. Aí eu quero ver alguém falar de fraude e eu quero ver você, Bolsonaro, falar que não quer observadores. Você não é contra a fraude? Pronto, tá aí, Bolsonaro. Você vai ver nos próximos dias o Bolsonaro falando mais palavrão e mais desesperado e saem mais e mais notícias. Eu gosto que as coisas vazam lá no Palácio do Planalto, que é uma beleza. Saem mais e mais notícias mostrando que o Bolsonaro tá com cada vez mais problemas, problemas de ele tá à flor da pele, ele grita, ele fala palavrão, aí depois ele chora, ele tá sempre à flor da pele, é um turbilhão de emoções a vida do bandido Jair Bolsonaro, porque ele sabe que a partir do ano que vem, a única emoção que ele vai ter na vida vai ser o sol nascendo quadrado e o sol se pondo quadrado da cela dele lá na Papuda. É isso, vou mostrar aqui nosso carro de som, aqui em São Paulo. Qual é a cidade? Peraí, deixa eu ver qual é a cidade aqui. São Paulo capital, perto de Ipiranga. A este desgoverno, todos os dias, em todo o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o bujão tá caro, é culpa do Bolsonaro. Energia subiu, gasolina subiu, sem Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Sua família é só comprando ilusão, enquanto o brasileiro sofrendo uma inflação. E o desemprego
Aqui, ó, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário, deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!